Olá, queridas irmãs, graça e paz. É um prazer compartilhar da palavra de Deus com vocês. Quantos de nós, quando vimos pela televisão o sorteio, da Mega Sena da Virada e outros sorteios, já não passou pela nossa cabeça o que eu faria com tanto dinheiro? Com tanto dinheiro assim, eu daria um valor para o meu vizinho. O meu vizinho está necessitando, ele precisa tanto. Para o meu tio, coitado. Só com esse dinheiro ele conseguiria terminar a casa dele. A minha colega do trabalho, ela precisa tanto de móveis novos. Tal pessoa precisa de uma viagem para descansar, uma viagem dos sonhos. E nós nos sentiríamos felizes em poder contribuir para a felicidade dessas pessoas, para a alegria dessas pessoas. Nós temos um tesouro que é eterno. Conhecemos um tesouro que é eterno. Conhecemos o Pai, dono desse tesouro, que é a vida eterna. E será que nós temos nos empenhado para compartilhar, para dar para os nossos familiares e amigos, essa salvação em Jesus Cristo? Não que sejamos nós que vamos estar dando, é lógico, a salvação é Deus quem a concede. Mas será que estamos empenhados para que eles conheçam que eles têm direito a esse tesouro, que pela fé eles podem ter acesso a esse tesouro? Quero compartilhar com vocês o texto de Atos, capítulo 10, que diz assim: Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus. Vou repetir. Esse homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio? Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Cornélio não era judeu, provavelmente era romano, ele era um gentil, e ele não conhecia o evangelho do Senhor Jesus, ele não sabia sobre o ministério do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus havia morrido na cruz, ressuscitado, E ele orava pela salvação dele, pela salvação dos seus familiares. Cornélio não orava por uma cura, por uma promoção dentro do regimento militar, por uma vida próspera. Ele orava pela salvação. E não somente a dele, mas a salvação dos familiares e dos amigos. E o mais extraordinário nesse texto é que Deus, para atender a oração de Cornélio, dentro do plano de Deus, é lógico, para cumprir o que ele disse a Cornélio: as tuas orações foram ouvidas. E para atender às orações de Cornélio, Deus vai conversar com Pedro. E Deus faz uma obra na vida de Pedro. Deus insiste com Pedro 3 vezes, para que Pedro não considerasse profano ou impuro o que Deus havia purificado. Porque só mudando a concepção de Pedro,
é que ele entraria na casa de Cornélio e proclamaria o evangelho do Senhor Jesus. Então, Deus trabalha na vida de Pedro. Pedro era um crente, ele o apóstolo que sabia de tudo, mas Deus ainda tinha coisas para fazer na vida de Pedro para que ele evangelizasse, para que ele pudesse evangelizar Cornélio. Tá? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que ele encontra? Ele não encontra só Cornélio, ele encontra também os familiares e os amigos de Cornélio. Pensa, Cornélio, ele reuniu os familiares e os amigos. Ou seja, se ele não fosse um homem de bom testemunho, é provável que os familiares e os amigos não iriam até a casa dele. Mas a palavra de Deus diz que ele era de bom testemunho. Que o nosso testemunho também sirva para atrair, né, para trazer as pessoas, né, para levar as pessoas, né, para que Deus use o nosso testemunho para levar pessoas a Cristo. Esse texto de Cornélio deixou claro para mim, né, e o que eu quero compartilhar com vocês é orar perseverantemente, ou seja, orar continuamente, orar sem cessar pela salvação dos nossos familiares, esposo, filhos, pais, irmãos, irmãs, dos nossos familiares mais próximos, mas orar também pela salvação dos nossos familiares mais distantes, primos, primas, tios, avós, né? Por quê? Porque é através da oração que vemos o trabalhar de Deus. Né? Através da oração que vemos o trabalhar de Deus. Quem convence cada um do pecado é o Espírito Santo. Mas Deus ouve as nossas súplicas e as nossas intercessões para que os nossos familiares venham a ter o conhecimento da salvação em Jesus Cristo. E além de orar por eles, precisamos também traçar estratégias de alcançá-los. E essas estratégias, desde o WhatsApp, um vídeo, pedir a Deus sabedoria, porque Deus pode usar muitas coisas nos dias de hoje. Né? Vemos aí programas televisivos, no YouTube, pregações, louvores, tá? E Deus tem a liberdade de usar o que for da vontade dele, para que aquele nosso ente querido venha a se preocupar com a sua salvação, venha a querer as coisas espirituais, porque como a palavra diz, que aquele que não conhece está cego. E como vai resplandecer a luz de Cristo? Então, que possamos perseverar em oração e crer que Deus pode fazer o extraordinário. Né? Deus pode usar o instrumento que Ele quiser, mas nós também devemos nos dispor, devemos traçar estratégias de evangelismo, colocar propósitos, né, de visitações. Não visitações apenas em datas comemorativas como aniversários ou formaturas, coisas que são comuns, mas traçar uma estratégia de visitação, né? Uma vez que, quando nós oramos, é assim, Deus vai trabalhando e Deus vai preparando. Quando você chegar lá para falar, Deus já foi antes, já esteve, né, já esteve fazendo com que aquela pessoa aceite já de uma maneira diferente aquilo que você vai estar falando. Tá? Então, quando Pedro chegou à casa de Cornélio, os familiares já estavam lá. E eles ouviram, e todos eles aceitaram, né? Aceitaram a salvação pregada por Pedro ali, né? A salvação em Jesus Cristo. Tá? Então, que possamos ser perseverante e crer que Deus pode fazer coisas extraordinárias.
Nessa pandemia, algumas pessoas até acharam que o apocalipse havia chegado, né? Que o apocalipse ia começar a ser cumprido tintim por tintim. Então, hoje, nós temos o tempo da graça, né? Mas nós não sabemos quanto tempo, qual será a duração desse tempo. Então, que possamos estar refletindo sobre isso. Um grande abraço a todas e estou com muitas saudades. Tchau.